Programa Um Novo Olhar. Olá, estamos começando mais um programa Um Novo Olhar, sempre com temas muito especiais e agradecendo as perguntas que vocês fazem para nós, porque é a partir dessas perguntas que nós montamos aqui o nosso programa. Hoje eu estou com uma convidada super especial, é a primeira vez que a Aline Nascimento participa do nosso programa, então seja muito bem-vinda. A Aline é psicóloga no Instituto Evoluir e hoje a gente vai conversar sobre os mitos e verdades da psicoterapia. Bem-vinda, Aline, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Michele, obrigada a todos, boa tarde aí. E eu acho que é isso, assim, né? Fico muito feliz por estar aqui com vocês. Eu acho que tendo a chance de falar sobre um assunto que para mim também, né, é bastante especial, afinal de contas diz respeito ao meu processo de trabalho, né, psicoterapia. Eu acho que é super importante a gente poder trocar algumas ideias, né, orientar quem precisa, né, e seguir juntos aí para uma psicologia mais fortalecida. Verdade, Aline, eu já agradeço a sua participação aqui, tenho certeza que a sua contribuição vai ser super importante, porque esse é um tema que, para mim, eu considero como saúde pública sempre, né? Utilidade pública para que a gente possa falar mais disso. Eu sei que muitas pessoas ainda torcem o nariz para tratamentos psicológicos, mas hoje a gente vai explicar e falar um pouco mais dos benefícios, do quanto é importante, de quanto faz diferença na vida das pessoas. Eu começo aqui, Aline, com uma pergunta que para a gente abrir o nosso papo de hoje, né? Se a terapia é só para quem tem problema psicológico, como que funciona isso, Aline? Então, eu acho essa pergunta super interessante, assim, porque acho que ela vem de encontro com uma questão que eu acredito muito, que diz respeito, assim, a gente não associar o problema psicológico com a psicoterapia, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o grande papel, né, em psicoterapia, sim, uma parcela do tempo, né, é lidar, sim, com o processo de adoecimento, mas não somente com ele, né? Acho que a gente poder olhar a psicoterapia como um espaço de prevenção, né, para todo mundo, para quem precisa, para quem... Aí que eu acho super importante esse nosso espaço aqui, para poder desmistificar um pouquinho. Porque, às vezes, quando a gente associa a psicoterapia só com o processo de adoecimento, às vezes vai gerando algum tipo, sei lá, de dificuldade, de dificuldade de procura, de esquiva, e eu acho que o caminho é ao contrário. A gente poder pensar no processo em psicoterapia também como um processo de prevenção, né? Então, acho que uma vez que nós somos seres humanos, sentimentos, emoções fazem parte da nossa rotina, da nossa vida, e muitas vezes, né, esses sentimentos, essas emoções todas vão surgindo aí como sinaizinhos, né, amarelos, um sinalzinho de atenção, e eu acho que a gente pode começar a procurar também nesse momento, e não somente numa situação mais de emergência, não, Michele. Muito legal, também concordo com você, eu sempre sou a favor de fazer, da importância, né? Veja a importância que fez para mim, que faz na minha vida, passar por um processo terapêutico, recomendo sempre para todos também. Muito legal, Aline, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui que falam muito que terapia serve para apagar incêndio, né, Aline? O que você acha disso? Será que é verdade isso? É para apagar incêndio? É só na hora que o bicho pega? Esse também acho que é um grande tema, assim, bastante tabu e acho que muitas vezes muito comum de se pensar, mas que é um pouco diferente da gente de perceber, às vezes, no consultório, por exemplo. Acho que acaba sendo comum a chegada em psicoterapia nessa situação um pouco mais de emergência, nessa situação mais de crise, mas não é só isso. Né? Acho que é o contrário. Quando a gente pensa na psicoterapia, né, na psicologia em si, a gente pensa em psicologia em vários setores, né, de serviços, não só da ordem da saúde, mas especialmente, né, atrelado, mas não é só uma questão de incêndio, ao contrário, eu acho que essa é a importância, inclusive, do psicólogo, de poder dizer, né, e dividir um pouco dessa possibilidade de autocuidado, de autoconhecimento, né, como se fosse um espaço para recarga de bateria, né, eu acho que ainda mais no tempo atual que a gente vive, né, de uma série de compromissos, eu acho que as dinâmicas vão se desenhando de um modo e que muitas vezes o cuidado ali, né,
emocional, mental, fica no segundo plano, né? Seja por conta, às vezes, de uma dificuldade de acesso de informação, seja, às vezes, por uma questão aí, né, de um senso comum que associa a psicologia ou a psicoterapia somente em caso de adoecimento ou de incêndio, e o caminho é totalmente ao contrário, assim, né? Volto a dizer, eu acho que em alguns casos, sim, eu acho que o pontapé inicial acaba sendo o adoecimento, mas eu acho que o nosso espaço é poder dizer, inclusive mostrar, que pode ser possível fazer um pouquinho diferente, tendo uma outra entrada, não só para adultos, não só para crianças, né? Eu acho que a psicoterapia ela está para o ser humano, né? Dependendo da fase da vida, da questão que aparece aí na fase da vida, mas sempre com esse, né, com esse outdoor aí para mostrar que não só em caso de emergência, em todas as outras questões, às vezes é uma questão de ordem de uma questão pontual, seja, sei lá, de dificuldade de aprendizagem, a psicologia e a psicoterapia também anda aí, né, em conjunto com o processo, muitas vezes, de diagnóstico, né, mas eu acho que é importante pensar nesse passo anterior dessa questão da prevenção, da promoção e principalmente da intervenção oportuna, se possível, antes de um adoecimento mais grave. Exatamente, é até legal porque geralmente no final do ano a gente faz uma revisão, né, de como foi o nosso ano, de tudo que a gente passou, e aí a gente já coloca algumas metas, né, para 2025. E acho que incluir um processo de terapia nas metas é tão importante, porque eu pelo menos acredito que a gente veio para esse mundo, né, Aline, para a gente se tornar pessoas melhores. E se a gente tem as ferramentas que podem nos ajudar, profissionais que podem nos ajudar a ser um pouquinho melhor cada dia, por que não, né? Sair dessa... Ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que psicólogo é só para quem é louco, e não é isso, né? A gente começa a ver que acho que isso já começou a mudar, mas ainda assim tem esse estigma que precisa ainda de muito trabalho, entender. Por isso que é importante ter programas como esse, profissionais como você, que explicam a importância de passar por um processo de psicoterapia. E aí, Aline, eu queria que você trouxesse também um pouco da sua experiência. Eu sei que você também tem uma experiência na saúde pública, né, em trabalho na saúde pública. Sim. Mas como é que é, assim, o trabalho do psicólogo? Ele só fica ouvindo o que você fala? Como que é essa experiência, né, quando passa por um psicólogo? Eu acho bem bacana, Michele, que você vai trazendo alguns assuntos, assim, que são bem importantes. Eu acho que vejo muito em você, através das perguntas, né, que vão chegando, um pouco do que é o nosso dia a dia, assim, né? De poder separar um pouquinho desse imaginário. Eu acho que tem uma série histórica aí que muitas vezes favoreceu durante um certo tempo, né, dessa associação um pouco mais, sei lá, um pouco mais pejorativa, um pouco mais aí no cunho de sei lá, uma procura com um psicólogo como uma questão de fracasso, de adoecimento. Mas eu acho que também é interessante de pensar que, de fato, né, a psicologia ela está em vários serviços. Eu tenho, sim, uma vivência já há alguns anos dentro da saúde pública, né? E é engraçado que eu fui circulando ao longo desses anos, seja na saúde pública ou no consultório, né? Em várias frentes, assim. Eu acho que é muito comum que se tenha esse olhar para a psicologia como um botãozinho de emergência, né? Eu acho que dependendo do público ou da questão aí de cunho de informação, do cunho de acesso, né, de cada família, de cada pessoa, muitas vezes o acesso, infelizmente, se torna mais uma situação mais emergencial, né? Atualmente eu estou em um outro serviço de saúde pública, né, em que a gente trabalha muito com um caminho ao contrário, com a intervenção oportuna, independente da situação, seja em relação às crianças, né, com a questão do neurodesenvolvimento, com as famílias, com as escolas, eu acho que com a comunidade em geral, né, eu acho que a minha, e também, né, junto ao Instituto Evoluir, em que eu vou entendendo e percebendo várias, é como se fossem várias camadas ali dessa cebola ali, né, que diz respeito à demanda de cada pessoa, mas eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, né, aquela pessoa que por alguma razão ali acionou pela emergência, aquela pessoa que talvez teve um pouco mais de possibilidade, de acesso de informação e veio mais com uma busca de um processo mais de autoconhecimento, muitas vezes isso vai se
mostrando ali, né, sei lá, em grandes mudanças, seja de cunho profissional, de cunho pessoal, e muitas vezes, né, o cliente vem buscar a psicoterapia para ter um norte ali, né, um auxílio nesse processo de autoconhecimento mesmo, né, que é super potente e favorece aí uma série de mudanças ao longo do tempo de cada um, de um modo bem interessante e eu acho que mais integrado, né. Existem também algumas pessoas que muitas vezes acabam, né, desenvolvendo alguma questão, sim, de um cunho de um adoecimento, né, ou vai beirando ali, né, uma questão de uma exaustão, de uma sobrecarga, mas podem encontrar um pouco mais de dificuldade para perceber que precisam de algum tipo de suporte, ou para reconhecer que existe a especialidade, que existe essa possibilidade, né, em psicoterapia, e se beneficiarem desse espaço. Então, acho que tem de tudo um pouco, e eu acho que mesmo nessa diversidade, acho que é super importante que a gente possa ir aí insistindo, né, para contar e para compartilhar um pouquinho dessas possibilidades em psicoterapia. Eu acho que nesse momento, né, a própria rede social, né, as mídias sociais vão divulgando bastante, né, sobre esses espaços de suporte. Eu acho que a pandemia serviu, às vezes, né, mesmo em uma situação bastante difícil, mas um espaço que favoreceu, né, esse processo de busca ali de suporte, de cuidado, de possibilidade. Eu acho que se eu pudesse traduzir um pouco a palavra de psicoterapia, né, o profissional da psicologia, seria muito trabalhar e lidar com as possibilidades diversas do ser humano, né, e da vida de cada um, do momento de vida de cada um. Eu acho que essa palavra super traduz, né, ajuda a traduzir um pouco o nosso fazer. Isso é muito legal, Aline, porque... e eu sei que tem várias linhas também, né, Sim. de psicólogos. A linha que você segue atualmente, qual que é, Aline, no seu trabalho especificamente? No meu trabalho especificamente, eu sigo uma linha que parece um trava-língua, mas para mim faz muito sentido, que é a fenomenologia existencial, né? De fato, a psicologia, né, ela tem várias vertentes. É como se nós tivéssemos aí vários GPS, né, e que cada GPS vai ter, sei lá, um formato de programar um caminho, né, entendendo que o destino de cada um vai ser o mesmo, independente de eu usar, sei lá, um aplicativo de caminho aí diferente. Então, na psicologia tem isso, né, tem a abordagem. A fenomenologia existencial, ela é uma abordagem que parte muito dessa questão... se eu pudesse fazer essa tradução, seria a fenomenologia, né, o fenômeno do existir humano, né? Então, a gente vai começando ali, muitas vezes, pelo aquilo que está ali, né, na superfície, e vai, junto com o cliente, né, trabalhando as camadas, né? Eu acho que, muitas vezes, o que eu vou percebendo no meu dia a dia é que não é um processo tão simples, seja de busca, de acesso, né, de construir esse primeiro contato, e muitas vezes não vai ser também num único momento, em poucas sessões ali, né, inicialmente, em que a história de vida, né, de cada um vai se desenhar por completo, vai ser possível essa abertura. Então, acho que o psicólogo, né, na minha abordagem, ele vai muito norteando e auxiliando, né, e fortalecendo, inclusive, esse cliente, que vai, a cada sessão, né, ao longo de todo esse processo, processando, digerindo essa história de vida, seja lá qual for a situação, e juntos buscando um caminho de solução. Eu acho que isso, para mim, faz muito sentido, a fenomenologia, junto com essa visão integral, até porque nós não somos somente emoção e sentimentos, né? Eu acho que tem toda uma questão biológica, cultural, espiritual, dentro da crença ali, né, da vertente de cada um, mas eu acho que é tudo parte, uma fatia de um mesmo, né, de uma mesma coisa, que é o ser humano multifacetado. Então, esse eu acho que é o grande desafio da fenomenologia, que para mim, de fato, encanta bastante, e eu acho que eu teria aqui minutos a fio para poder dizer, né, mas eu acho que se tem uma coisa que também acho que é muito interessante, é de perceber que esse processo ele vai se construindo nesse caminho, né, que é de cada um, junto com o seu psicoterapeuta, junto com a fase, com o ritmo de cada um, mas é muito gostoso do lado daqui de perceber esses caminhos aí, né, de solução de cada cliente, assim. Acho que isso é o que mais me encanta. Legal, é isso mesmo, né? Porque cada profissional vai encontrar aí a sua linha
A gente tem um trabalho aqui no Instituto Evoluir, que é a terapia comunitária integrativa, né? Que eu participo dessa terapia, que começou na pandemia, veio dessa necessidade quando foi todo mundo para o online. A gente falou, puxa, como é que a gente pode contribuir também para que as pessoas não adoeçam tanto psicologicamente, né? Sim. E aí a Liliana, que é uma psicóloga parceira do Instituto, ela trouxe a terapia, esse projeto da terapia comunitária integrativa. Então, há 4 anos, nós estamos toda quarta-feira, de manhã, das 9 às 10h30 da manhã, é uma terapia em grupo gratuita, e a terapia comunitária, ela nasceu com o doutor Adalberto Barreto, e a história, né, dele, de como ele criou, foi muito legal. E nesse grupo de terapia, ele fala que todos nós temos as soluções dentro de nós. Então, é uma terapia que cada um se apoia, né? Então, uma pessoa traz o problema e aí todas as outras já compartilham histórias de como já passaram por aquele problema e o que fizeram para resolver. Então, é tão legal porque você tem um grupo ali de escuta, é muito bacana. Convido também a todos que estão nos assistindo a participar também de quarta-feira. Entra lá no site que tem as informações. Toda quarta-feira, terapia comunitária integrativa, que vale muito a pena. Isso quando você também não tem tantos recursos financeiros, né? Então, às vezes, a gente pode buscar aí opções para quando não tem o recurso para fazer uma terapia individual, dá para fazer também a terapia em grupo. E, aliás, eu vou aproveitar aqui, Aline, só para reforçar que a gente tem uma parceria com a FEAL, né? Lembrando que todos que são sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, até também nos atendimentos de psicoterapia. Então, para você que está nos ouvindo, se você precisar de um psicólogo, temos aqui a Aline também, que está à disposição, com atendimentos tanto presenciais como também online no Instituto Evoluir. Então, pode entrar em contato pelo site institutoevoluir.com.br, que você vai obter todas as informações para passar aí com a Aline e com outros também terapeutas que estão à disposição no Instituto. E também aproveitar para que vocês nos apoiem, né, a manter a programação da FEAL no ar. Você pode contribuir espontaneamente pelo Pix, ou você também pode se tornar um sócio, um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Se você quiser contribuir pelo Pix, o telefone é o 11 97261 0272. Você pode contribuir com qualquer valor, que vai nos ajudar muito, mas se você preferir, entra no site feal.colabore.org, que lá você vai obter todas as informações para se tornar um sócio. E a sua contribuição é muito importante, porque a programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova é excelente para nos auxiliar em momentos desafiadores. Quando a gente acha que está muito difícil, sintoniza ali o nosso rádio, o nosso canal, que você vai ouvir palavras muito boas, programas muito bons para te auxiliar nesse processo. Muito bem, recados dados, seguimos aqui com o nosso tema. Tem uma pergunta aqui, Aline, que as pessoas acham que as pessoas só conversam na psicoterapia. Eu acho muito bacana, assim, e volto a dizer, né, o quanto que é muito bacana quando a gente tem esse espaço para poder desmisturar um pouquinho, né? Acho que a gente contou aqui um pouquinho sobre essas vertentes da psicologia, são caminhos diferentes, e cada abordagem talvez vai trazendo aí, né, um modo, primeiro, muito específico de cada profissional, e que talvez vai se ajustando a partir de todo esse processo de vínculo, né, e tudo mais com o cliente. Mas, voltando para a pergunta inicial, acho que não necessariamente, né? A minha abordagem, por exemplo, não tem essa questão de só ouço. Ao contrário, eu acho que a escuta do psicoterapeuta, né, do psicólogo, é uma escuta diferente, é uma escuta ativa. E, de fato, o psicólogo escuta, né, e o cliente fala, mas não é um processo mecânico, né? Eu acho que existem vários processos para que esse encontro se torne de fato terapêutico, né? Eu acho que é uma
O psicólogo, acima de tudo, ele acolhe, né? E esse acolhimento pode ser feito através da escuta, através, muitas vezes, né, de algum tipo de exercício que possa favorecer um pouco mais aí, né, de neutralidade. Eu acho que quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa muito em diversidade. Cada um é de um modo, cada um reage de um modo, cada um se abre, né, de um determinado modo, para cada um faz sentido um jeito, né, um formato diferente, né, mas de fato, em psicoterapia, a fala e a escuta é o mais comum, mas não é a única coisa. São vários caminhos de possibilidade, né? E o que eu vou entendendo que faz muito sentido é esse espaço do acolhimento, com essa escuta ativa, pensando nas experiências que eu já tive em outros lugares, de outros colegas que também vão situando aí em outros lugares, mas a psicoterapia vai muito além, muitas vezes, das quatro paredes ali, seja do consultório, seja desse encontro online, né? É muito comum, inclusive, né, enquanto psicóloga, eu também faço terapia, porque eu acho que isso é importante. E aí, o que vai acontecendo? É muito importante, né, que a gente perceba que esse espaço, ele não se limita, essa troca, não se limita somente a esse espaço. Então, muitas vezes, sei lá, dirigindo você tem ali alguma ideia, sei lá, cozinhando você tem alguma outra, né, um sentido faça, né, diferente de algo que você sinalizou. Uma outra coisa que também é muito comum que acontece em psicoterapia é esse acesso para além do paciente, dependendo do seu público, né? Então, com a criança, você vai, muitas vezes, e de um modo muito comum, trabalhar com a família, com a escola, numa terapia de casal, não é só um, são dois ou mais ali, né? Questão maior, às vezes, sei lá, numa terapia de grupo, né? São várias as possibilidades. E o que eu acho muito bacana é que a gente possa sempre pensar, né, e se permitir, muitas vezes, viver essa experiência. Eu entendo que, às vezes, podem haver algumas dificuldades de acesso, mas eu acho que tem vários formatos no próprio Instituto, evoluir, como você bem disse, né, Michele, seja de modo privativo, né, psicoterapia, né, tradicional, em grupo, suporte, às vezes, né, nas mídias sociais. Então, se a pessoa tem dúvida, pode perguntar, pode procurar por algum acolhimento, né, existem serviços, como é o caso do Evoluir, que trabalha, né, com esse primeiro acolhimento, para orientação, esclarecimento em caso de dúvida. E eu acho que o processo se desenha desse modo, levando em consideração sempre esse processo de vínculo entre o próprio terapeuta e o cliente. Eu acho que esse é o caminho. Muito bom, Aline. Nossa, olha, o nosso tempo passou tão rápido, né? São tantas informações importantes aqui. Quero te agradecer muito por esse tempo. Que você volte mais vezes, que a gente converse mais, talvez entrar um pouco mais aí na abordagem que é a sua especialidade, na fenomenologia, você contar aí casos, né? Às vezes aí de experiências que você já teve dentro da sua parte clínica. Acho que a gente pode fazer mais um programa sobre isso e agradecer a sua presença e um minutinho para suas considerações finais, Aline, seus recados aí finais para quem está nos ouvindo. Bom, eu gostaria mesmo de agradecer pela oportunidade, né, pelo tempo de cada um de vocês aí, né, que ao longo das semanas vão ouvindo, vão se abastecendo. De algum modo, né, gostaria, né, a minha proposta hoje era poder contribuir um pouco, né, para essa divisão aí, né, de ideias. Eu acho que cada um tem o seu tempo de processar, né, o que faz sentido, de levar em consideração, né, que sim, é importante, existe esse espaço, tem essa possibilidade, né, dentre tantas outras, né, e que não há contraindicação, né? Eu acho que vai da possibilidade de acesso, de abertura de cada um e que procure aquilo que faça sentido, que possa contribuir para uma qualidade de vida de um modo global, assim, né? Eu acho que essa é a grande sacada, assim, a grande beleza da psicoterapia, e eu espero ter contribuído para quem precise. Sigo à disposição em outros encontros. Eu acho que quando a gente pensa em temas, né, que dizem respeito ao ser humano, a gente pode ficar aqui o tempo que for, que nunca vai acabar o assunto. Então, por isso, me coloco também à disposição para voltar sempre que necessário, e gostaria de agradecer bastante a todos que me escutaram, a você também, Michele, e a gente segue juntos. Um beijo. Obrigada, Aline, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos, obrigada à nossa equipe técnica, Henrique, Rogério, Thaís, a todos que estão aí nos bastidores, que sempre nos auxiliam, e até o próximo programa. Excelente semana para você.
Você acompanhou Um Novo Olhar.